Na aula passada, começamos a falar do formalismo da aritmética. O sistema Q é uma tentativa de formalizar a aritmética. E a necessidade desse formalismo somente foi percebida de forma clara na história da matemática no século XIX. Nessa época, vários matemáticos mostraram que muitos fatos da aritmética poderiam ser derivados de fatos bem mais básicos sobre operações de sucessor e indução. Em outras palavras, eles perceberam o seguinte, que várias propriedades aritméticas poderiam ser provadas a partir de um conjunto de axiomas básicos, de axiomas que definem princípios sobre a construção dos números e sobre propriedades básicas de adição e multiplicação. É isso mais ou menos que fizemos no sistema Q. Então, nessa época, um problema relevante foi propor uma coleção de axiomas sobre os números, a partir da qual outras propriedades pudessem ser derivadas. De preferência, todas as propriedades que temos na aritmética. Em 1889, Peano publicou sua versão. Na definição de seu sistema, Peano estabelece algumas declarações fundamentais, alguns princípios fundamentais. Veja quais são esses princípios. Declarações fundamentais do sistema de Peano. Temos aqui um conjunto de princípios que fundamentam o sistema de Peano. O primeiro diz o seguinte: temos a existência de pelo menos um elemento no conjunto dos números naturais. Nesse caso, consideramos que 0 é um número natural, ou seja, esse elemento que existe lá nos números naturais, pelo menos esse elemento, nós o denominamos de 0. Existe o número 0. Aqui temos mais 4 princípios, que são afirmações gerais sobre a igualdade. O primeiro deles nos diz o seguinte: para todo x, x é igual a x. Ou seja, a igualdade é reflexiva. Isso é um princípio da identidade, ou seja, todo x é igual a ele próprio. Então, nesse caso, o princípio da identidade não é deduzido, a identidade não é deduzida, é um princípio, é algo dado. Temos aqui um princípio que diz que a igualdade é simétrica. Se x é igual a y, então y é igual a x. Um outro princípio que diz que a igualdade é transitiva. Se x é igual a y é igual a z, então x é igual a z. E um último e derradeiro princípio, nesse contexto, que diz o seguinte: se A é um número natural e A é igual a B, então B também é um número natural. Isso é, os números naturais são fechados em sua equivalência. Em outras palavras, a igualdade só ocorre entre objetos da mesma natureza. Além desses princípios que vimos, temos mais alguns. Peano propôs mais alguns princípios. Veja, outras declarações fundamentais do sistema de Peano. Temos aqui mais 3 princípios, que podem ser expressos na lógica de predicados e que caracterizam propriedades fundamentais da operação de sucessor sobre números naturais. Para todo número natural n, o sucessor de n é também um número natural. Ou seja, isso nos possibilita a definição de números a partir do 0 e usando a operação sucessor. Para todo número natural n, sucessor de n igual a 0 é uma declaração falsa. O 0 não pode ser o sucessor de ninguém. Isto é, não há nenhum número natural cujo sucessor é igual a 0. Outra declaração
Para todos os números naturais m e n, se sucessor de m é igual a sucessor de n, então m é igual a n. Ou seja, S é uma função injetora. Finalmente, temos uma declaração na lógica de segunda ordem. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Estamos num ambiente de informação, meramente informativo. Então, temos uma declaração da lógica de segunda ordem do princípio da indução. E isso é importante, esse princípio. O princípio da indução matemática sobre números naturais, que diz o seguinte: se K é um conjunto tal que 0 está contido em K, e para todo número natural, se n está contido em K, então Sn está contido em K, então K contém todos os números naturais. O que significa isso? Lembra daquela fila de dominós? Suponha o dominó número 0. Ele cair significa que 0 está em K. O dominó 0 cai. 0 está contido em K. E se n está em K, então Sn também está em K. Ou seja, se n está em K, o sucessor de n está em K. Ou seja, se o dominó n cai, o dominó Sn também cai. Esse princípio, que é o princípio da indução, nos diz que se o dominó 0 cai e se o n empurra o Sn, todos os dominós cairão, ou seja, K contém todos os números naturais. O sistema PA, proposto Pepeano, que segue esses princípios que acabamos de ver, é essencialmente o sistema Q mais o axioma da indução. Nesse sentido, PA é mais forte, muito mais forte do que Q, apesar de possuírem a mesma linguagem. Por exemplo, em PA podemos provar que para todo x, 0 mais x é igual a x. E isso a gente não consegue provar em Q. Ou seja, o sistema proposto por PA é mais forte. E boa parte dessa força extra se deve ao axioma da indução, que consideramos a seguir. Veja como é o axioma da indução. O sistema axiomático PA, proposto por Peano, possui 8 esquemas de axiomas não lógicos. Os 7 primeiros axiomas correspondem aos axiomas de Q. São eles, bx1 até bx7. O 8º axioma é o bx8, que é dado a seguir. Seja hx uma fórmula da lógica de predicados que contém a variável livre x, ou seja, x ocorre em h e ocorre na forma livre. O bx8 nos diz o seguinte: temos essa implicação, e no antecedente ela expressa o seguinte: se temos h de 0 e para todo x, h de x implica h do sucessor de x, se temos essa premissa, concluímos para todo x, hx. Isso é indução. Pode ser vista como aquela fila de dominós. Como assim? Olha, um paradigma para a leitura dessa fórmula, desse axioma, é pensar essa declaração, essa implicação no contexto da fila de dominós. H0 verdadeiro, dominó 0 cai. Para todo x, hx verdadeiro implica h de s de x verdadeiro, significa se x cai, então s de x cai. Se o dominó x cai, então o dominó sx cai. Se temos essas duas coisas, a indução nos permite concluir que todos os dominós cairão. A axiomatização da aritmética de Peano, da aritmética PA, como acabamos de ver, não é única, na sua forma, evidentemente, sendo apresentada em diferentes formas na literatura. Entretanto, todas elas são equivalentes.
Evidente que são equivalentes no sentido que não vamos analisar nesse curso. Estamos apenas passando algumas informações. Mas, conclusão de toda essa história. O sistema axiomático PA possui os axiomas lógicos de PR, mais os axiomas de Q, juntamente com o axioma BX8, o axioma da indução. Além disso, como em PR, o conjunto dos axiomas de PA é decidível. Ou seja, temos um algoritmo que decide se uma fórmula da aritmética corresponde ou não a um axioma de PA. Isso é interessante, que isso é importante para vários resultados na sequência que poderíamos estudar em lógica. O conjunto dos axiomas ser um conjunto decidível é um conceito, um resultado importante. Temos também que esse conjunto é enumerável. Um outro fato, ele ser enumerável. Se você não entende bem isso, não tem importância, mas, puxa, o conjunto de axiomas ser enumerável também é um resultado importante. Vamos finalizar essa aula com mais uma definição, sobre a qual vamos raciocinar mais um pouco. Veja, um modelo para a aritmética PA é uma interpretação I sobre o domínio U, tal que I interpreta todos os axiomas de PA como verdadeiros. Então, modelo é uma interpretação que interpreta os axiomas como sendo verdadeiros. Seja então I um modelo padrão. Essa interpretação I é um modelo para PA, sendo denominado modelo padrão de PA. Preste atenção no que está escrito aqui. Estamos falando de modelo, padrão e modelo. Modelo é isso aqui. Interpreta os axiomas como sendo verdadeiros. E modelo padrão? É aquele modelo que definimos anteriormente. É o modelo definido no capítulo 7, que interpreta os axiomas da aritmética de Robson como sendo verdadeiros. Observe que temos dois conceitos, modelo padrão e modelo. Essa interpretação, esse modelo padrão, é um modelo para PA. E ele é denominado modelo padrão para PA. É evidente que não vamos demonstrar esse fato. Mas olha que resultado interessante aqui. Dedekind provou no seu livro de 1888, What are numbers and what should they do? Ou seja, o que são os números e o que eles deveriam fazer? Que quaisquer dois modelos dos axiomas de Peano, incluindo o axioma BX8, são isomorfos. Ou seja, o que é isso, né? Quaisquer dois modelos, na verdade, são isomorfos. Olha, se você não sabe o que significa isomorfismo, podemos dizer, grosso modo, que dois modelos são isomorfos se eles são equivalentes na forma de interpretar. Portanto, todos os modelos de PA são isomorfos ao modelo padrão, aquele modelo que definimos anteriormente. Então, ser modelo para aritmética de Peano, em última análise, significa usar o modelo padrão. Se você está achando tais coisas complexas, você tem razão. São complexas mesmo. São coisas que nos fazem pensar. Isto nos mostra, pelo menos, que há muito conhecido que por nós é desconhecido. Preste atenção nisso. É sempre assim. A gente começa a estudar um certo tema, vai estudando, e começa a perceber, depois de ter estudado um certo tanto, que tem muito mais ainda para frente, que é conhecido e que é por nós desconhecido. Isso ocorre na lógica, está ocorrendo com a gente aqui nesse contexto, neste momento.